Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um nesta noite. Atos capítulo 20, versículo 29 e o 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Verso 30. E que de entre vós mesmo levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Nós sabemos que Deus nunca tratou com um teólogo, né? Nós não somos contra a teologia dos homens, nem os homens estudarem, nem contra ninguém. Nós simplesmente vemos o que a Bíblia diz, que Deus, quando levantou os seus profetas, Ele sempre trouxe aqueles homens do campo, homens agricultores, fazendeiros, criadores de ovelhas, aqueles homens caipira, né? E a gente pode ver que Moisés, ele era ensinado em toda a ciência do Egito, mas ele teve que passar um deserto de 40 anos para perder todo aquele ensinamento e passar 5 minutos na presença de Deus, naquela sarça ardente, e mudar a opinião dele completamente. Nós tivemos outro também chamado apóstolo São Paulo, que era Saulo de Tarso, que teve que cair do cavalo, né? E teve que cair do cavalo, e ele diz em Colossenses 3, eu creio que do verso 8, ele chega a dizer que todo o conhecimento deles, ele tinha como esterco, ele perdeu tudo, para não se engrandecer. Agora a gente vê a apostasia dos últimos dias, né? Como está escrito, os homens descrendo da própria palavra de Deus. Os homens, não vamos falar nem das pessoas denominacionais, a gente vai falar das pessoas, os ministros denominacionais, de dentro da mensagem, que diz que crê na mensagem de William Branham, e hoje eles estão virando a costa para ela, dizendo que o que o irmão Branham pregou não é a verdade. Irmão, a mensagem do profeta é incontestável. O profeta William Branham, ele tem sinais escriturísticos. As promessas dele, tudo é escriturístico, e Deus não faz coisa alguma, como diz Amós 3,7, se antes revelar seus segredos, seus servos, os profetas. E isso é comprovado. Então nós cremos mesmo que as pessoas, elas deixem de crer na semente da serpente, no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, na Santa Ceia, com pão asmo, vinho puro e acompanhado de lava-pés, mas nós continuamos crendo. Que as pessoas não creiam que os 7 selos foram revelados, foram abertos, e que foi proibido do irmão Branham falar, mas que Deus tem uma testemunho na terra. Ele tem um testemunho hoje na terra e provou para nós que isto é incontestável, estas verdades. Pode os teólogos, pode os cientistas, eles falar o que quiserem, mas Deus não precisa de intérprete. Deus é o seu próprio intérprete. Em cada geração, em cada tempo, Ele vem e interpreta a sua palavra. Ele interpretou a sua palavra com o 7º anjo, revelou todos os mistérios de Deus, e hoje Ele tem também se manifestado e interpretado a própria palavra, onde João come este livrinho e interpreta outra vez para nós, novamente para nós, a povos, nações, línguas e reis. É Deus que interpreta. Deus não pega homem sábio. Quando a gente fala que a gente é pesado de língua, é porque nós não temos teologia, nós não temos ensinamentos humanos, nós temos Bíblia e a mensagem e a revelação. Porque não adianta você ter a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a mensagem de capa a capa, todas as mensagens, e não ter a revelação. E revelação não é o pastor que dá, não é o pastor Osmar que dá. O pastor Osmar simplesmente ele prega. O pastor Sinival simplesmente prega. Eu como pastor simplesmente prego. Mas o que vai
O que vai definir é a sua eleição e predestinação para crer naquilo. E quem revela é Deus. Nós não temos capacidade de revelar a ninguém. A Bíblia diz, Jesus Cristo disse em São João 11, 26, 27, que Ele revela a quem Ele quer. Você não é agradecido de você ser achado no meio desses, que um Deus viu você para revelar a você? Revelar a você a mensagem do dia, porque o maior tropeço hoje não é a mensagem de ontem. E olha que eles estão tropeçando na mensagem de ontem que o Mombrana pregou. Agora você imagine nós hoje com este ministério tão humilde, tão pequeno, que não tem nenhuma manifestação grandiosa como teve, poderosa, como teve a manifestação do ministério do Mombrana. Simplesmente João só come este livrinho e repete outra vez: a povos, nações, línguas e reis. E isso daqui, João achou o seu povo. Isso daí não é para qualquer pessoa, não é para qualquer povo. Não, isso é para o povo de Deus, para o povo eleito de Deus. Eu vou ler aqui: o meu Redentor ainda vive. No parágrafo 139, o Mombrana diz assim: Deus sabia que nos dias futuros que teólogos conseguiriam esta Bíblia. E ele sabia que homens astutos tomariam posse disto e que eles colocariam suas próprias interpretações nela, que diria: ela não quer dizer isto, ela não quer dizer aquilo. Eles pegam a palavra de Deus e pervertem. Hoje eles estão pegando a mensagem de Deus e pervertendo. Irmão, quem disse primeiro que o Cordeiro tinha que sair do trono de intercessão para revelar os 7 selos foi o Mombrana, primeiro selo 51. Isso não é mensagem nova. João não veio revelar nada novo. Ele veio simplesmente repetir o que o irmão Brana já tinha revelado. Então, não adianta as pessoas dizerem que isto não é a verdade, porque isso não tem como negar. Está nos selos, está nas mensagens. As pessoas dizem que a fé de rapto está nas mensagens, mas elas englobam todas as mensagens. Eles não sabiam falar para nós em qual mensagem estaria a fé de rapto. É igual você pegar uma pessoa, chegar no oceano e dizer que aquele oceano tem um tubarão, mas você tem que mostrar em qual parte do oceano é perigoso e aquele tubarão está. E teve um aqui no Brasil que mostrou este tubarão na parte do oceano, a parte desta mensagem que reúne a noiva para a fé de rapto. É os 7 trovões, Primeiro selo 75, terceiro selo 182, 183, perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, é a revelação dos 7 trovões. Agora a gente pergunta para essas pessoas e eles não têm resposta, mas nós temos a resposta. O que reúne a esposa, a noiva do Senhor Jesus Cristo para a fé de arrebatamento. E nós não precisamos de nenhum teólogo, nós não precisamos de nenhum intérprete, porque Deus do ano 2000 para cá tem pegado essa pessoa e tem interpretado a sua palavra para nós neste dia. 140, por isto, para ter certeza que seus grandes planos nas eras futuras seja cumprido, ouça com atenção agora, enquanto nós encerramos o culto, visto que nas eras futuras seu plano será cumprido, Deus deu um testemunho definitivo disso. Então pode aparecer teólogo, pode aparecer cientista, pode aparecer as pessoas
as pessoas dizendo que isto não é verdade, mas nós já estamos de sobreaviso da Bíblia, da mensagem, como diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Irmão, apostatar, o povo está apostatando da fé de Malaquias, da fé da restauração apostólica. Agora o impressionante é que as pessoas também, elas estão apostatando da fé dos 7 trovões, que é uma fé que não deve ser apostatada. É uma fé, porque essa fé é de transladação, esta fé é de arrebatamento. Como é que você pode e pensa e deseja se apostatar de uma fé que te arrebata, para crer numa fé intelectual, para crer em uma mensagem de um teólogo? Deus nunca, o irmão Brana nunca ensinou isso para nós. O irmão Brana mesmo não era um teólogo, ele era um tipologista, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele nunca foi teólogo. Tinha teólogo no meio dele, como o Dr. Lee, mas ele mesmo, depois que o irmão Brana partiu, veio trazer Deus em dois, uma dualidade que o irmão Brana nunca creu. O irmão Brana nunca creu, e nem nós cremos. Nós sabemos que Deus não é dois, Deus é um só. Nós compreendemos, é a revelação de Deus. Vou encerrar aqui. 371, estas não são as minhas ideias a respeito disto, porque o irmão Brana estava dizendo que não era a ideia dele, porque ele tinha ideias, ele tinha assunto de outros homens, que ele tinha compilado, que ele tinha juntado e escrito tudo para falar. Mas olha, irmão, é eleição, mas o Espírito Santo veio e mudou a opinião dele completamente. Essas pessoas, elas deviam mudar de opinião acerca da mensagem do irmão Brana, mudar de opinião acerca da mensagem de João, até a opinião do pastor Osmar, a minha opinião. Para você estar aqui foi Deus, você através da internet, foi Deus que mudou a sua opinião. Só o Espírito Santo para mudar a nossa opinião, e nós dizemos: isso não é nossa ideia, isso não é nossa ideia. Isto é as revelações, é a ideia de Deus. Essas não são as minhas ideias a respeito disto. Isto não é o que tenho pensado e completamente à parte de mim. Digo solenemente. Você pode ver que o apóstolo São Pedro e o apóstolo São João, Atos capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que os teólogos, olhando para eles e vendo que eles eram indoutos sem letras, mas eles viram de fato que eles tinham estado com Jesus. A gente pode ver aqui que o pastor prega sobre os selos, a pessoa pensa que ele tem grande estudo. Isso daqui não precisa estudar, precisa você só crer. É só crer quem faz a obra. E vendo a ousadia de Pedro e João, que era indouto e iletrado. Deus usa sempre homem sem letras. Deus usa sempre homem do campo. Você pode ver a linhagem dos seus profetas, dos seus mensageiros, de onde eles vieram. Aqueles que tinham ensinamento intelectual, eles tiveram que perder. Porque Deus não quer que nenhum homem coloque a sua ideia na palavra. Tem que ser a ideia dele. E os homens de hoje querem mostrar seus títulos. E aqui, irmão, nós não precisamos de título, até para a gente pastorear. Quem deu este ofício para nós foi Deus, porque a Bíblia diz em Efésios 4:11, Ele mesmo deu. Então o ofício não é nosso, o ofício é de Deus. Nós não somos o pastor, nós estamos pastor. Deus pode tirar a qualquer tempo nós e colocar outro. Não adianta a gente se engrandecer e achar que a gente é. Nós não somos nada. Nós dependemos inteiramente da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, para encerrar, o Espírito Santo sabe. Espero que, querendo o Senhor, amanhã à noite eu quero mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo. Olha, irmão, precisava da misericórdia de Deus que a própria igreja não estava vendo. E este ministério, esse mesmo mistério,
que estava se desenrolando ali no tabernáculo Brana naquela semana, e eles não estavam percebendo. Este mesmo ministério, ele tem se desenrolado do ano 2000 para cá, e são poucos os que estão percebendo, hein? Aqui, nesta mesma reunião, eu duvido muito se chegaram a vê-lo ou não, hein? Vejam o que tem acontecido é algo que tem estado bem aqui diante de vocês, e tendo esperado a cada noite. O irmão Brando estava na expectativa disso. O irmão Brando estava esperando que aparecesse esse alguém, que isso se manifeste, alguém diga: eu vejo. Irmão, nós passamos uma geração, 40 anos, e ninguém na América do Norte, ninguém na América do Sul se levantou. E quando se levantam aqui no Brasil, que é a América do Sul, né? E diga: eu vejo. Aí ele diz: não rejeite. Aí depois que está pronto, depois que está pregado, e as pessoas querem colocar interpretação, mas Deus é o seu próprio intérprete. Deus já manifestou-se a alguém. Se manifestar além desse, é cópia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.